Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha, tá? Quando você clica nesse joinha, você está criando engajamento, ou seja, você avisa a plataforma que o vídeo precisa ser compartilhado com mais pessoas. É por isso que a gente pede o like, que você clique aí no joinha para esse vídeo gerar mais engajamento nas redes sociais. Compartilhe também se tem sido bênção na sua vida. Compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas, pois assim você vai estar propagando coisas boas pela internet. Vamos lá para o nosso devocional de hoje? Olha como a gente começa a semana. Eclesiastes 1 diz assim: são estas as palavras do sábio que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Vaidade, tudo é vaidade. Está dizendo que tudo é vaidade. O que é vaidade? Tem uma outra versão minha aqui, que é, vamos ler nessa versão aqui, que é na NTLH, que ela diz que vaidade é ilusão. Vaidade é isso, vaidade é ilusão. É uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. Assim que é uma pessoa vaidosa. Tudo ela acha que é por ela, que acontece por ela, é ela que faz, é ela que acontece, o que ela faz é o melhor, enfim, ela é a melhor pessoa do mundo, né? Tanto física como intelectual. Se ela não tiver ali, o negócio não sai. Ou seja, ela coloca muita força nela mesma, ela acredita nela mesma. E uma pessoa vaidosa, ela não basta ser, ela quer que os outros reconheçam o trabalho que ela faz. Como sábia, como uma pessoa bonita, como... Enfim, né? Não tem aquelas pessoas que elas estão lá na academia malhando, então ela filma malhando na academia, ela filma o corpo dela lá, e ela posta. Aquilo é uma vaidade. A pessoa acha que é e quer que os outros reconheçam. Se alguém fizer um comentário negativo ou uma crítica, aquilo ali acaba com a pessoa. Então, isso é vaidade. É a pessoa que acha que é tanto física como intelectual. A mais inteligente, tudo acontece, tudo se realiza, porque ela que faz, ela faz a melhor coisa do mundo, não existe ninguém melhor do que ela. E a pessoa não basta ser, ela quer que os outros reconheçam. E ela faz uma cobrança para isso, e essa cobrança nela mesma acaba prejudicando ela. Ou seja, são as pessoas que gostam dos tapinhas nas costas, o famoso tapinha nas costas. Oh, que bom que você fez, hein? Oh, que louvor bonito, hein? Oh, que pregação linda, hein? Poxa, olha que trabalho maravilhoso que você fez, hein? Puxa, você é isso, você é aquilo. Então, a pessoa gosta dos tapinhas nas costas. E as emoções dessa pessoa, da pessoa vaidosa, ela cobra o reconhecimento. Quando alguém não fala nada para ela, aquilo mata a pessoa, deixa ela com baixo autoestima, porque ela fala: o meu líder não me reconheceu, né, fulana não veio me agradecer. Enfim, a pessoa precisa ter reconhecimento. Então, vaidade é ilusão. Aqui na NTLH, continua o texto, vamos ler aqui pela NTLH, diz assim, olha: é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Olha só, a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e no final, o que leva tudo isso? A pessoa acaba com a saúde juntando dinheiro e depois usa todo o dinheiro para cuidar da sua saúde. Então, isso é vaidade. Salomão está dizendo que é vaidade. Aí o versículo 4. Pessoas nascem
pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Ele está dizendo que existe um ciclo, as pessoas vão nascendo, vão morrendo, e a vida continua um ciclo. Um lugar de reflexão, segundo o próprio Salomão, acho que é 7, né? Deixa eu ver se é no capítulo 7 que ele fala isso, que mais vale no luto. O capítulo 7, ó. É melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa, porque ali a gente reflete. Quando você vai num cemitério, você fica pensando, né? Como que aquela pessoa morreu, o que gerou para ela fazer aquilo, o que levou aquilo, né? Tem pessoas que cumpriram os seus dias, tem outros que morreram mais cedo, enfim. Mas quando você olha na hora do sepultamento, aquele monte de lápide, pessoas que estão ali enterradas em 1800 e pouco, e você fica pensando, quem será que foi essa pessoa? A própria família nem se lembra mais daquela pessoa. O ciclo da vida continuou. Tudo que aquela pessoa fez, tudo que aquela pessoa se esforçou para construir, ficou para trás. Nem lembrada mais ela é. Ou seja, ninguém mais nem lembra de quem ela é. Você lembra de quem foi o seu bisavô, o seu tataravô, qual foi o trabalho, o que ele se esforçou, você lembra isso todo dia? Então, Salomão está dizendo que pessoas nascem e pessoas morrem e o mundo continua, o mundo segue em frente. Então, ele está falando que tudo isso é vaidade. Olha o versículo 5. O sol continua a nascer e o sol continua a se pôr, em volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O sol nasce, o sol se põe e tudo começa de novo. Olha, quem está falando é uma pessoa sábia, há 3.000 anos atrás. Aqui Salomão, ele está entrando num estado de tristeza emocional. Versículo 6. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Veja que sabedoria, que inteligência. Quem está falando aqui, Salomão, vamos entrar na história. Nós estamos falando de um texto escrito há mais de 3.000 anos, que não se dava para medir o vento, que não se dava para medir a água, como calcular de onde nasce, para onde vai. Não tinha equipamentos, aparelhos que pudessem medir isso, mas Salomão conseguiu medir. Ele conseguiu compreender. Então, Salomão, ele fala de fauna, ele fala de geografia, ele fala de ciência, antes mesmo da ciência ser avançada. Toda essa sabedoria veio de Deus para ele. Ele foi o segundo homem mais sábio na terra. O primeiro foi o profeta Daniel e o segundo foi Salomão. Nós não estamos incluindo Jesus, porque Jesus, ele era o Messias, ou Machia. Então não há como compará-lo em um nascimento normal, né? Então, nós estamos falando do segundo ser humano, depois do profeta Daniel, mais inteligente e sábio que se passou aqui no planeta Terra. Porque essa sabedoria veio do próprio Deus. E ele está falando aqui que tudo, olha, ele está falando de geografia, a água volta para onde nascem os rios, tudo começa outra vez. Vamos ler o 7? Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo nesse mundo. Salomão está dizendo que tudo... olha que eu descobri. Uma pessoa vem e fala assim, eu já descobri isso. Olha o que eu... Não,
está dizendo que não existe nada de novo no mundo. Tudo que está no mundo, está no mundo. Deus não continuou criando coisas. Então, tudo que aconteceu antes, ele está dizendo que vai acontecer depois. E olha, e ele vai em frente, ele diz assim, versículo 10, será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Então, tudo que você está vendo no mundo já aconteceu antes. Bispo, nós estamos sofrendo uma violência terrível, nós estamos numa época violenta. Isso já aconteceu, tanto que Deus teve que trazer o dilúvio sobre a terra. Bispo, nós estamos vivendo numa época de promiscuidade. Isso já aconteceu. Sodoma e Gomorra foram destruídos por isso. Então, olha onde Salomão está dizendo, versículo 11, ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai se lembrar delas. Então, as coisas que acontecem, a gente acaba esquecendo, as pessoas não esquecem. É claro que existem aquelas pessoas que se tornaram heróis, como Tiradentes, Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, pessoas que criaram histórias e isso foi registrado nos anais da história e por isso nós temos acesso a elas. Mas a gente sabe o que a gente lê. Nós não vivemos, nós não lutamos do lado de Gandhi, quando ele decidiu fazer oposição contra o governo, né? A frase que marcou foi quando ele diz assim, nós decidimos não cooperar. Nós vamos cooperar para não cooperar. Então, nós não participamos desta época. Então, ele está dizendo, ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei em Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo que se faz nesse mundo. Veja que ele resolveu estudar. Salomão era rei, ele falou, eu vou estudar e vou examinar tudo. E ele estuda tudo, ele estuda fauna, ele estuda geografia, ele estuda tudo, os animais. Esse livro de Eclesiastes é um livro maravilhoso para você começar suas leituras bíblicas. E ele vai estudar tudo, ele diz que ele resolveu examinar, estudar tudo que tinha. Ele montou um centro de estudo. E aí ele diz assim, que serviço cansativo é esse que Deus nos deu? 14, eu tenho visto tudo o que se faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão, tudo é vaidade. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Eu pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o reconhecimento. Assim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento, porque quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. Quanto mais se sabe, mais sofre. Salomão está dizendo que quanto mais ele procurava saber, mais ele sofria, mais ele tinha sofrimento, mais ele tinha problemas. Por isso que o apóstolo Paulo, séculos e séculos depois, né, ele está falando que se a esperança de um homem se resume só nessa terra, então você é o mais miserável dos homens. Porque se tudo que você está fazendo se resume aqui, você será o mais miserável de todos. Ele está dizendo que quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. Quanto mais ela sabe, mais ela sofre. Então, Salomão está dizendo que tudo é vaidade. Então, as coisas mais valorosas são as coisas espirituais. As coisas mais valorosas são as coisas espirituais.
Salomão nos dá uma lição nesse livro que tudo que é físico, de tudo aquilo que nós corremos atrás desta vida, é como correr atrás do vento. Para você entender o devocional de hoje, o que Deus está dizendo para você é: viva a sua vida. Nós falamos a semana passada de pessoas que vivem a vida do outro. Viva a sua vida. Desfrute do dinheiro que você ganhou. Porque nada disso você vai poder levar para o outro lado. E quanto mais você sabe, mais você sofre. É o que diz a palavra de Deus. Então, basicamente, Salomão, ele está dizendo: viva a vida. Viva a vida o quanto ela precisa ser vivida. Seja feliz. Seja uma pessoa voltada para a sua alegria. Deixa as outras pessoas de lado e vai viver a sua vida. Ser feliz e conquistar as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais são as que mais geram destino para você. Porque elas são eternas. As coisas espirituais que Deus nos prometeu são eternas. Você veja que Cipriano, ele foi um bruxo muito, muito famoso na era dele. Ele até escreveu o livro da capa preta, né? O livro de São Cipriano da capa preta. Ali é onde ele ensina magias malignas, do lado mal, do lado escuro. Mas um dia Cipriano, ele conheceu uma jovem cristã e ele se apaixonou por ela. E ele foi pedir esta jovem para a entidade que o dominava. Sendo bruxo, ele era uma pessoa que falava diretamente com Satanás. E o Coisa Ruim falou para ele que não podia entregar, porque ela pertencia ao ser lá de cima e que ele não era maior do que o ser lá de cima, que era Deus. Então Cipriano, ele procurou de alguma forma se aproximar daquela moça. E eles começaram a namorar, né? Eles começaram a namorar. E Cipriano, quando foi caçado como bruxo, ele foi levado, colocaram o rosto dele dentro de uma panela com água fervendo, porque eles faziam isso com os bruxos, né? A religião das cruzadas faziam isso com os bruxos, queimavam. Então, quando tiraram Cipriano, levantaram o rosto de Cipriano do caldeirão de água quente, o rosto dele continuava intacto. Só que ele não era mais bruxo, aqui ele já era cristão. Ele já estava servindo ao Senhor, né? Então foi quando essa história está no livro de Cipriano da capa branca, o livro de São Cipriano da capa branca. Tem gente que não sabe que São Cipriano escreveu o livro da capa preta, o livro da capa prata e o livro da capa branca. O da branca já é quando ele é cristão, ele está dando orientações de quando ele era já uma pessoa buscando as coisas eternas de Deus. Então vê a diferença? Preto, prata e branco. Então ele entendeu que as coisas eternas eram mais valiosas do que as físicas. Então tudo que o diabo pode oferecer para uma pessoa é aqui na terra, é físico. Mas as eternas é só Deus através do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Pense nisso. Por isso que ele está dizendo vaidade, tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é como correr atrás do vento. Olha, que ele está dizendo, todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa de novo. As pessoas nascem, pessoas morrem, mas o sol continua nascendo, se pondo, tudo acontecendo de novo. Tudo vai ficar aqui, pode ter certeza. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse devocional, pela tua palavra, que o Senhor continue nos ensinando, nos guiando, nos dando direção, nos levando a acertar e a viver a vida buscando as coisas espirituais e desfrutando daquilo que o Senhor nos deu para desfrutar.
O Senhor criou a terra com tanta perfeição e depois colocou o ser humano nela, para o ser humano desfrutar do que existe nessa terra. Obrigado por esse presente. Somos gratos a Ti. Ajuda essa pessoa a entender isso, que a família, a casa e a vida que ela tem aqui é muito preciosa. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.